Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão, né? De volta ao comunismo. Eu tive que fazer essa parada, né, que eu estava explicando sobre o comunismo. Por quê? Porque eu estava falando coisas e estava vendo que as pessoas não estavam entendendo o que eu estou falando. Então eu prefiro ir um pouquinho para trás para depois avançar, tá? Montar toda a história para que a pessoa entenda, tá? Do que está se tratando, da onde é que vem o comunismo, da onde é que vem o capitalismo, né? Então a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que tudo tem origem numa caixa de Pandora chamada protestantismo. Em 1517, tá? Isso você pode constatar se você tiver um pico de boa vontade, esses fatos que eu vou te dizer. Agora, se você for bitolado, o problema é seu. Mas em 1517, quando Lutero ele cria, né, o luteranismo, ele nega a igreja, ele nega o corpo de Cristo, ele bota que a igreja somos nós, que é o princípio do luteranismo, o princípio protestante, né, que foi percebido na época de Lutero, onde falaram, olha, se esse princípio for aplicado, cada um vai ser um Cristo potencial e uma igreja em potencial. A maior mentira que tem é dizer que Lutero fez isso para dar liberdade religiosa, de jeito nenhum. O que Lutero ele quis criar foi uma igreja nacional, uma igreja atrelada ao Estado. Por isso é que o protestantismo na Alemanha deu certo, assim como na Inglaterra, né? Aí, qual é o problema disso, né? É que as pessoas começam a questionar por que só Lutero podia interpretar se a interpretação era livre. E para provar que Lutero não queria dar liberdade religiosa para ninguém, é só você pegar a história dos anabatistas. Os anabatistas foram massacrados por Lutero, tá? Por quererem interpretar a Bíblia do jeito deles, negando o batismo infantil, dizendo que não era bíblico, não tinha base bíblica para isso, né? Então os anabatistas eles começaram a fazer uma revolta contra a nobreza e o clero, né? Inspirados em Lutero, né? Inspirados entre aspas, porque Lutero ele não era contra o clero, né? Que se fosse favorável a ele, nem contra a nobreza, ele era apoiado pelos príncipes, né? Então o que acontece? Alguns desses anabatistas eles eram pacifistas, outros eram revolucionários, não era uma coisa homogênea. Mas eles pegavam e definiam o Estado laico, a separação entre o Estado e a Igreja, que era contra o princípio de Lutero. Lutero queria criar uma igreja estatal, que fosse subserviente ao Estado, né? É o princípio de Mamon. Tá? O princípio luterano, o princípio protestante, foi criado por Mamon, que vai galgando até que se chegue no Deus máximo, que é o dinheiro em forma do capitalismo. Mas a gente vai chegar lá. Então eles diziam que eles queriam o quê? Né? Eles queriam a igualdade a todos, era o que os anabatistas queriam, com base bíblica. Eles tiraram de Atos dos Apóstolos 2, versículo 45, e Atos dos Apóstolos 4, versículo 34. Em que, né, as pessoas vendiam suas propriedades e todos tinham iguais, né, a suprir a necessidade de cada um. Era maravilha a descrição dessa primeira comunidade. Só que isso tem um problema. E na época dos apóstolos isso trouxe um problema. E o problema no tempo dos anabatistas, que é o mesmo problema dos protestantes atuais, é que eles não leem a Bíblia. Eles pegam um trecho da Bíblia, tiram do contexto para arrumar pretexto, e aí tem toda uma confusão. Mas até aqui, tá, são ideais comunistas, desculpe o termo, mas apesar de ser que o comunismo vai surgir bem depois, mas é o princípio comunista, só que ainda tinha Deus no meio. Tá?
Então começou ali uma consciência social. E, por exemplo, o Thomas Mützer, que era um seguidor radical de Lutero, ele abraçou isso. Vamos voltar ao cristianismo primitivo. Vocês acham que a história do cristianismo primitivo é dos protestantes de agora? Não é, não. E ele e Lutero entraram em atrito, porque Lutero, pô, se eu entrar nessa, eu vou perder o apoio dos príncipes. Para onde é que vai o protestantismo se não tiver um poder temporal, talibânico, para me apoiar? Não é exagero meu, não. O princípio do protestantismo é uma coisa de talibã. Tá? E aí o que aconteceu? Vamos massacrar os anabatistas. Né? Esse grande apoiador de Lutero, o Thomas Mützer, chegou a chamar Lutero de doutor mentiroso, porque Lutero não estava vivendo de acordo com a Bíblia. Ele não tinha base bíblica porque ele estava vivendo, porque ele não era protestante o suficiente. Olha que problema dentro da raiz do protestantismo. Então o que você tem ali? Tá? Você tem o princípio do comunismo com os anabatistas e com os calvinistas, leia Max Weber, a gênesis do capitalismo. O capitalismo não seria possível sem a ética calvinista. E aí, o que acontece? Os protestantes sempre fazendo arruaça na Europa. Chegaram os jacobinos, que graças ao cardeal Richelieu conteve eles. Por isso que o cardeal Richelieu até hoje é tido como bandido. Mas ele é o herói da história, não os três mosqueteiros. Mas o Richelieu morreu e, óbvio, veio a Revolução Francesa, né, que tinha por objetivo, né, isso já em o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. 200 anos depois, mais ou menos 200 anos depois, do protestantismo. Para você ver como a Europa foi decaindo, tá? Teologicamente se afastando de Deus. Se o rei da França tivesse aderido, virado as costas à Igreja Católica, ele estava no trono até hoje, como aconteceu lá na Inglaterra. Então os franceses eles vêm com o tema liberdade, igualdade e fraternidade sem Cristo. Os protestantes lá atrás queriam uma igreja unida, mas que não tivesse papa, não tivesse uma autoridade máxima. A autoridade era a Bíblia. Quando o protestante fala que a autoridade é a Bíblia, ele está dizendo que ele é ventríloco de Bíblia, onde cada um interpreta do jeito que quiser. Aqui na Revolução Francesa a coisa degringolou mais ainda. Que eles queriam liberdade, igualdade e fraternidade sem Cristo. Ora, sem ter Cristo, você não tem igualdade, você não tem liberdade, tampouco fraternidade. Porque a nossa fraternidade é a união em Cristo. E aí, em nome dessa liberdade, por exemplo, eles tiraram os advogados de defesa. Olha que liberdade maravilhosa da Revolução Francesa. Robespierre, tá? O Robespierre é uma coisa muito engraçada, eu falo que a história se repete. Ele era conhecido como incorruptível. Me chama de corrupto! O Robespierre foi um dos piores tiranos que teve. Tirou-se o rei da França e botou Robespierre. Que coisa pavorosa. Que coisa pavorosa. Se tivessem seguido os ensinamentos da igreja, como diz São Tomás de Aquino, que os homens são iguais na essência, no corpo e na alma, mas eles se distinguem nos acidentes. Mas o protestantismo veio com aquele papo furado que acidente, aparência e essência é a mesma coisa. Isso é falso. Por isso é que tem os terraplanistas. A aparência é que quando você está na sua casa, você olha para o sol, o sol nasce e o sol gira em torno da sua casa. Mas a essência é a verdade. Se aparência e essência fossem a mesma coisa, você não precisava mais de ciência. Correto? E olha que eu só dei o exemplo do sol.
Mas eles têm que negar a aparência e a essência, porque para atacar a Sagrada Eucaristia, onde a aparência de pão, mas a essência, que é o mais importante, como está no livro, no conto de história, A Bela e a Fera, a essência que é o mais importante. É o corpo, a alma, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja fala, na Santa Igreja tem o seguinte: os homens são iguais naquilo que diz, né, na essência do ser humano. Direito à vida, ao alimento, ao casamento, ao trabalho. Isso é católico, não é comunista. Agora, sempre existirão desigualdades naturais. Deus não faz acepção de pessoas para batizar, mas tem os escolhidos de Deus. Se todos fôssemos iguais, todo mundo seria São José, todo mundo seria Moisés, todo mundo seria Davi. Quantos pastores existiam no tempo de Davi? E só foi ele escolhido como rei de Israel. Mas Davi, na essência, ele tinha os mesmos direitos e deveres. Assim como todo ser humano tem os mesmos direitos e deveres. Mesmo sendo tão diferentes. Olha a ideologia da igreja, como é grande, como é sublime. E aí veio Napoleão. E Napoleão, ele divulga, né, a Revolução Francesa e coloca o Estado como o senhor de tudo. Não era o que Mamon queria ainda. Mamon chegaria no capital. E aí o que acontece? Nessa transição de Napoleão, né, vem a Revolução Industrial. Eu vou colocar aqui a Revolução Industrial, apesar de em livros colocar que é 1760, outros 1820, eu vou colocar aqui para fins didáticos, 1840. Tá? E o que acontece com a Revolução Industrial? Vê o capitalismo, onde se prega que ter dinheiro é sacro e santo. O acesso ao dinheiro é o final último da existência. Olha, gente, né, até dizem, olha, pessoas tiveram acesso ao dinheiro e saíram da miséria. Isso é uma mentira histórica. As pessoas não vivem sem dinheiro. Cara, você tem um sistema antes do capitalismo. Cara, você tinha uma fazenda. Tá? Vamos supor, você tinha uma fazendinha. Que ali você plantava, colhia, comia. Você não dependia de dinheiro. Existiu isso. Aí expulsavam essas pessoas das casas que elas moravam, das fazendas dela, e falavam, olha, agora você vai ganhar R$ 300 por mês. Ela tem acesso ao dinheiro? Tem. Mas ela tem os meios para se manter? Não. As condições das fábricas eram miseráveis. Crianças e mulheres trabalhando horas a fio sem descanso. E tem gente que diz que o capitalismo triunfou. Que tem gente que fala, o comunismo não deu certo em lugar nenhum. Eu falo também, o capitalismo também não deu certo. Tanto é que a igreja o condena. Ela não apoia nem o comunismo nem o capitalismo. Essas doutrinas que se baseiam no materialismo. E aqui tem um ponto, uma revolução, que quase ninguém fala. Que é onde saem as ciências sociais modernas. Ninguém fala dessa revolução. É a Revolução de 1848. Da qual sai Marx e Engels. E vários outros revolucionários. Né? E aí Marx começa, né, que é o que os historiadores chamam de primavera dos povos, segundo alguns historiadores, como Eric Hobsbawm, né, que foi uma revolução global, foi algo organizado globalmente, onde há uma luta entre a burguesia e o proletariado. E aí, nesse que sai Karl Marx. E aqui é fundamental, gente, vocês entenderem o seguinte. Há uma diferença entre o pensamento de Karl Marx e o marxismo. Tio Cláudio, eu sempre achei que fosse a mesma coisa. Não é. Quando os comunistas tomam o poder, eles deturpam
o pensamento de Marx. Como fizeram, né? É o princípio revolucionário protestante. Se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. Se adulterar uma Bíblia, se adultera qualquer coisa. Eu não estou defendendo Marx aqui, eu estou dizendo que é um abismo entre, tá, o que Marx pregou e o que os teóricos marxistas pregam. Por exemplo, uns dizem, né, os detratores de Marx também, que Marx foi um teórico fatorialista. Ele dizia que o dinheiro, os fatores econômicos determinavam a sociedade, né, a religião e os costumes. Marx jamais disse isso. Marx ele vai pela totalidade. Ele não acredita em determinismo econômico de jeito nenhum. E eu posso provar isso. Você pega o Manifesto do Partido Comunista que Marx escreveu, onde está burgueses e proletários. Você vai ver, e permita-me que ler, a história de todas as sociedades até agora tem sido uma história de luta de classes. Aqui é a história da luta de classes. O homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, membros das corporações e aprendiz, em suma, opressores e oprimidos, estiveram em contraposição uns aos outros, envolvidos numa luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com a transformação revolucionária da sociedade inteira ou com o declínio conjunto das classes em conflito. Não tem nada de fatorismo aqui. Não tem nada disso. Do que Marx pregava. Pelo amor de Deus. Né? Que até o Max Weber, olha, Karl Marx estava errado dizendo sobre fatorismo. Karl Marx jamais disse isso. Né? Que o Max Weber cita, né? Que como é que é? O capitalismo vem da ética calvinista e não do fator econômico. Mas Marx nunca disse isso, gente. Você lê o Manifesto Comunista de Marx, né? Se você quer fazer uma construção crítica histórica. O outro lema de Marx, que nunca existiu, o mundo marcha para o socialismo. Isso é falso. Se o mundo marchasse para o socialismo, por que o comunista fala a luta continua? Era só o comunista sentar, botar as perninhas pro alto e deixar o comunismo e como o rio vai para o mar. Outra deturpação de Marx que eu acho interessante é o nome do livro dele, O Capital. Não é esse o nome do livro do Marx. O livro do Marx inteiro é O Capital, Crítica da Economia Política. Porque Marx nunca constituiu um livro sobre economia. Ele queria o que Marx cria é uma teoria social, não econômica. Porque o comunismo como economia não funciona. Acabou. E o objeto de estudo do Marx é a compreensão da burguesia. Entendeu? Marx não é um teórico do comunismo, e sim do capitalismo. Porque o comunismo até então não existia. Então ele observava a burguesia e tentava compreender o capitalismo. E é isso que é o estudo de Marx. O objeto de estudo de Marx era o capitalismo. Ao Karl Marx, né, e eu concordo com ele, o objeto de estudo ele não pode ser definido enquanto ele está em movimento. Marx morreu sem conseguir compreender completamente todos os pontos do capitalismo, porque estava em movimento, está até hoje. Você pode definir, por exemplo, o sistema escravagista, porque é um sistema que parou. Ou o feudalismo, em que o comunismo, que nem na época existia o comunismo. O comunismo veio surgir depois. Ao germe lá atrás, sim. Mas o comunismo, como se entende, vem depois. Então, o que acontece? Marx, e eu concordo com ele, é o sujeito
tá? Que é o cara que estuda, e o objeto que é estudado. Entendeu? E para Marx, teoria não é um retrato da realidade. Por isso é que é teoria. Isso eu também concordo com Marx. Porque é aquela coisa que todo mundo fala, e você vai concordar comigo. Entre a teoria e a prática, é uma distância enorme. Correto? Então, o que o Marx estava fazendo ali? Ele estava fazendo uma teoria social, um estudo sobre a burguesia e o modo capitalista de produção. Ao qual, e aí vem um detalhe técnico, Marx ele defendia a diferença entre aparência e essência. A aparência do capitalismo, ele parece na aparência que é bom, mas e a essência dele? E aí? O comunismo é vendido aparentemente como bom, e a essência dele? Né? Porque para Marx e para mim também, se aparência e essência fossem a mesma coisa, você não precisava de ciência. Né? Você chega na casa da sua casa e faz uma experiência. Você vê o sol nascer num ponto, depois do meio-dia ele está em outro, e quando ele, né, some lá atrás, aparentemente você ficou fixo e o sol se moveu. Isso se você não for terraplanista. Mas a essência é outra. Cláudio, eu estou aqui pensando sobre aparência e essência. Esse é o princípio também da Eucaristia. Pois é. Só que é uma aparência e essência sem Jesus Cristo. Mas esse princípio científico, Marx pegou da onde? Da Igreja Católica. Tudo de bom que há no Ocidente vem de um ponto da Igreja Católica. Esse é um pensamento científico bom. Não é porque Marx usou que ele ficou ruim, não. Entendeu? É que nem você chegar para mim, tem um padre que é safado, então todo clero tem que ser jogado no lixo. Não. Há pensamentos interessantes em Marx que são verdadeiros, que são bons, mas são deturpados por quê? Porque não tem o fundo de Cristo. Então Marx, e aqui ele é melhor que os protestantes, porque Marx ele tem o seguinte pensamento, tá? Que é preciso o sujeito extrair do objeto a sua essência. Correto? Eu, quando leio a Bíblia, eu tenho que tirar a essência da Bíblia. E não introduzir o que eu acho, adulterar um objeto. É um princípio diferente do protestantismo. E é um princípio diferente dos revolucionários. Eu posso usar isso para Deus. Né? Apesar de Marx não aplicar isso para Deus, porque ele acha que o ser ele é só aquilo que é movimento, contrariando Aristóteles e São Tomás de Aquino, ao qual Deus não é um motor, é o motor, mas ele não é movimento. Apesar de Marx conhecer isso, ele não aceitava Deus. Ele não tinha essa visão cristológica de Deus. Né? Ele tinha uma visão materialista, ao qual, pegando em Hegel, o espírito, só que Hegel também ele faz isso no sentido de espírito. Marx ele é completamente materialista. Ele acha que o movimento se dá pela contradição do mesmo. Isso não pode ser aplicado a Deus. Mas ao mundo material, você pode aplicar isso. Né? E que a especificidade de categorias, que são 3 níveis para Marx. O inorgânico, que não se reproduz, não reproduz. Né? O orgânico, que se reproduz, que é mais complexo que o inorgânico. E o social, que se reproduz, óbvio, e é infinitamente mais complexo que o orgânico. Tio Cláudio, não entendi nada.
Deixa o tio Cláudio explicar para você. Uma pedra é inorgânica. Ela não se reproduz. Correto? E uma ameba é um organismo. Ela se reproduz e é muito mais complexo que uma pedra. E a união dessas células não forma um corpo multicelular? Você? E você não é infinitamente mais complexo que uma ameba? Pelo menos eu acho que seja, né? Então, Marx define a liberdade. E eu acho isso interessante, que Marx ele diz que o homem é dotado de liberdade, vontade e inteligência. Isso é catecismo católico. Somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Ele só tira o Deus da história. Ele só tira o Deus da história. Tá? Uma ave, um pássaro não tem vontade. E Karl Marx diz que a vontade é um desejo concreto, que pode ser realizado. Então, por exemplo, aqui da quarentena, eu tinha vontade do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto. É uma realidade concreta. Beleza. Concordo com o Marx nisso aí, por isso que o marxismo, ele atrai muita gente da teologia da libertação. Não estou defendendo o Marx, mas as ideias dele, vocês vejam o quão é próximo do que está dentro da própria teologia católica. Né? Outra coisa que Marx defende é que nós funcionamos num sistema de mediações. A sociedade é um sistema de mediações. E quanto mais há essa mediação, mais social e mais humana essa sociedade é. É o princípio da intercessão dos santos. É o princípio da intercessão dos santos. E a vida humana é regulada por coisas não naturais. Por exemplo, o cachorro. Né? As pessoas gostam de ser muito espontâneas, mas espontaneidade você pode relacionar a bicho. Se você pisar no rabo do cachorro, ele vai ser espontâneo e vai te morder a perna. Beleza. O ser humano não. Quer ver uma coisa que não é natural e que o ser humano tem? É a dom de falar. É dele pegar fonemas aparentemente infinitos na aparência, mas que na essência formam várias e várias palavras infinitas. Entendeu? A linguagem não é algo natural, é algo que se aprende. Tanto é que se você nasce na Alemanha, você vai falar alemão. Você aprendeu alemão. Na França, você vai aprender francês. Ah, mas é Cláudio, eu nasci em português e inglês. Você aprendeu essas línguas, não é algo natural. São coisas que você pode constatar empiricamente. Mas qual é o problema de Marx? Marx, ele era judeu. Então ele não tem a visão de Cristo. É o que faltou a Aristóteles, faltou a Platão, faltou os revolucionários sempre. É a visão cristã das coisas. A visão católica cristã das coisas. Por quê? Né? Em Atos dos Apóstolos, vocês viram que os cabras lá, né? Eles pegaram a Bíblia, base bíblica, para criar uma sociedade ideal dos anabatistas. Em Atos, né? Que todos vendiam e tinham comum. Só que isso se provou um fracasso da própria Bíblia. É só ler 2 Tessalonicenses 3, versículos 7 ao 13, ao qual Paulo já denuncia que nesse sistema tinha gente que não estava trabalhando. E Paulo fala que quem não trabalha não come. Tinha aqueles que produziam e aqueles que queriam viver nas costas. Isso numa sociedade ao qual tinha Jesus Cristo no centro e que esse sistema comunista não deu certo. Imagina sem Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, assim, brevemente, eu espero ter explicado para você todo esse princípio, por que o comunismo não dá certo. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.